Quando um espírito grande parte, o silêncio diz mais do que as palavras. Imagine você abrindo uma notícia ou assistindo às redes sociais e, de repente, se depara com a manchete: Divaldo Franco desencarna aos 97 anos. Por um instante, o mundo parece desacelerar, como se o tempo parasse para respirar junto com o impacto dessa frase. Não é apenas mais um nome, não é só a despedida de alguém importante. É um daqueles raros momentos em que até o silêncio parece se curvar diante da grandeza de uma alma. Mesmo para aqueles que não o acompanharam de perto, há algo em nós que reconhece, em silêncio, em vibração, que uma luz deixou-o em plano físico, e que essa luz não pode, nem deve, simplesmente se apagar na correria das manchetes. Quando uma alma como Divaldo parte, ela não leva apenas sua história. Leva um pedaço do nosso próprio chão, não porque nos rouba algo, mas porque nos recorda da fragilidade da vida e da força que uma só vida pode ter quando vivida com propósito, entrega e verdade. Ele não foi um personagem, não buscou holofotes. Mas sua presença iluminou caminhos que a maioria sequer sabia que estava trilhando. Mais do que um médium, ele foi um canal permanente de serviço à humanidade. Mais do que um orador, foi uma presença viva de compaixão e sabedoria. E mais do que um espírita, foi um ser humano comprometido com o bem, acima de qualquer rótulo. Há pessoas que vivem para si. Há pessoas que vivem pelos seus. E há aqueles que, como Divaldo, escolhem viver para todos. É impossível mensurar quantas dores ele acalentou, quantas mentes despertou, quantas vidas salvou sem sequer tocá-las. A maioria de nós nunca saberá a profundidade do alcance de sua existência, porque grandes almas não fazem barulho. Elas fazem sentido. E agora, com sua passagem para o plano espiritual, não é o fim que se anuncia, mas um chamado. Um convite a refletir sobre como sua vida continua ecoando dentro da nossa. Neste vídeo, não estamos aqui para fazer um obituário. Não vamos enumerar datas, títulos ou biografias. Vamos fazer algo que talvez ele mesmo faria se estivesse aqui conosco neste exato momento. Abrir o coração e perguntar com sinceridade: o que essa vida exemplar está tentando nos ensinar? Agora, no Espiritismo, acreditamos que a vida não termina com a morte. A desencarnação não é uma despedida, mas uma transição. E quando uma alma como a de Divaldo atravessa essa ponte, o silêncio que sentimos não é de luto, é de reverência. É o silêncio que antecede a transformação. É o silêncio onde ressoam os ensinamentos não ditos. É o silêncio onde cada um de nós é convidado a ouvir sua própria consciência, porque Divaldo, com sua humildade silenciosa, nos ensinou muito mais do que palavras podem dizer. E talvez seja justamente agora, em sua ausência física, que possamos finalmente compreender a plenitude da sua presença. Divaldo dedicou praticamente um século à missão de servir, consolar, educar e despertar. Seu corpo já não pertencia, só a ele. Sua agenda não era apenas dele. Sua voz, sua escuta, sua entrega, tudo em Divaldo já era canal de algo maior. E mesmo que você não compartilhe da mesma doutrina, não importa, porque a grandeza dele ultrapassa as fronteiras da crença. Divaldo não impunha religião. Ele espalhava a humanidade, e é por isso que estamos aqui hoje, para celebrar com reverência não apenas quem ele foi, mas o que ele continua sendo. E agora é hora de caminhar por dentro desse legado. De lembrar não com saudade que paralisa, mas com presença que desperta. De compreender, junto, o que essa passagem tem a nos dizer sobre o tempo, sobre o propósito, sobre a compaixão e sobre nós mesmos. Se Divaldo se foi, o que fica? Se sua presença partiu,
o que permanece vibrando entre nós. E mais importante, o que começa agora dentro de você. Agora vamos juntos adentrar o coração do que Divaldo realmente representou. Não como médium, mas como exemplo vivo de coerência entre palavra e ação. Porque seu maior ensinamento não veio apenas da mediunidade, mas da humanidade. Vamos juntos, o exemplo vivo, quando a vida ensina mais que as palavras. Muitas pessoas falam sobre amor, poucas vivem o amor. Divaldo Franco viveu, mais do que discursos emocionantes, que ele também sabia fazer como poucos. Divaldo ensinou através de sua postura diária, do jeito como olhava, como escutava, como se entregava. Ele não era famoso por criar teorias. Era respeitado por tornar o bem uma prática. E isso, por si só, o colocava entre os grandes, enquanto tantos esperam o palco, o aplauso, a validação. Divaldo buscava o próximo necessitado, a alma aflita, o órfão esquecido, o espírito em dor. E ali, em silêncio, fazia o que muitos evitam servir: a mansão do caminho, o evangelho em concreto. Talvez o símbolo mais visível do que Divaldo representou seja a Mansão do Caminho, que ele fundou com Nilson de Souza Pereira em 1952, na Bahia. Mas não se engane, não se trata apenas de um centro de acolhimento. A mansão é uma manifestação viva do que significa encarnar a caridade. São milhares de crianças e adolescentes atendidos gratuitamente. Educação, saúde, alimentação, afeto, famílias inteiras recebendo apoio, orientação, dignidade. Não por caridade performática, mas por amor silencioso. Ali, o Evangelho deixa de ser livro e se transforma em alimento, em cama limpa, em aula dada, em colo oferecido. E Divaldo, mesmo com idade avançada, seguia como presença viva nesse espaço. Quando todos esperariam um descanso, ele oferecia mais um gesto. Quando o corpo cansava, o espírito dizia: só mais um, só mais uma palestra, só mais uma viagem, só mais um coração para consolar. Seus discursos tocavam. Mas o que impressionava de verdade era que aquilo que ele falava, ele vivia. Divaldo falava de perdão e perdoava. Falava de serviço e servia. Falava de fé e agia com fé. Não uma fé cega, mas uma fé lúcida, uma confiança profunda de que o bem não precisa de espetáculo, só de continuidade. Uma vez, ao ser perguntado sobre cansaço, respondeu: eu descanso servindo, porque minha alma se renova no amor. E isso não era frase feita, era verdade vivida. Divaldo não era um homem blindado de dores. Sofreu perdas, foi atacado, teve doenças, enfrentou angústias como qualquer um de nós. Mas nunca se colocou como vítima, nem se encheu de títulos. Preferia ser chamado de servidor, e é isso que o tornava tão gigante, a humildade de ser ponte, não pedestal, o médium do bem. Em uma época em que mediunidade muitas vezes se associa ao sensacionalismo, Divaldo foi contramão. Nunca usou sua sensibilidade espiritual como espetáculo. Nunca explorou sua conexão com o plano espiritual como forma de poder ou prestígio. Ao contrário, dizia que o verdadeiro médium não é aquele que psicografa, que vê espíritos, que tem dons extraordinários. O verdadeiro médium é aquele que se faz canal do amor. A mediunidade mais difícil é aquela de transmitir paz onde só há confusão, luz onde só há dor, compaixão onde há julgamento. E assim ele seguia, sendo esse canal constante. Mesmo com dores nas pernas, com voz cansada, com idade avançada, o espírito dele permanecia leve, porque quem serve com amor não carrega peso, carrega propósito. Divaldo deixa, sim, livros, palestras, entrevistas, obras psicografadas, registros históricos. Mas talvez o maior presente que ele nos deixou seja invisível. Não pode ser publicado,
não cabe em vídeo, não pode ser compartilhado por botão. O maior legado de Divaldo é um estilo de vida, uma postura diante do mundo, um lembrete permanente de que o bem é possível e que a alma encontra descanso no serviço, não na fuga. E agora que ele partiu, a pergunta que ressoa no íntimo é: você vai apenas admirar o exemplo ou se inspirar por ele? Porque os mestres não nos deixam para que os veneremos. Eles partem para que nós, enfim, despertemos. Agora vamos falar sobre isso. Sobre o que acontece com o mundo e com a gente quando almas evoluídas deixam o plano físico. E por que, em vez de tristeza, podemos sentir um impulso silencioso de nos tornarmos mais próximos de quem viemos ser. Vamos juntos? Quando almas elevadas partem, a missão que passa adiante. Toda vez que uma alma elevada deixa o plano físico, o mundo parece respirar mais devagar. Não é apenas luto, é como se a vida pedisse uma pausa para escutar melhor, para sentir mais fundo, para entender o que está acontecendo para além da ausência. Com Divaldo Franco, não foi diferente. Mesmo os que não o conheciam de perto, ao ouvirem sobre sua partida, sentiram algo difícil de nomear. Um peso leve, uma saudade, que não é exatamente saudade, mas sim um chamado, como se a sua partida abrisse uma pergunta silenciosa. E agora? Quem continuará o que ele fazia? A verdade é que quando um espírito grande parte, ele não encerra uma missão, ele a expande. Na visão espiritualista, e especialmente dentro da doutrina espírita que Divaldo tão bem representou, a morte não é fim, é continuação, é prosseguimento em outro plano, com outras funções, em outra dimensão da mesma existência. Se ele serviu aqui, com certeza serve ainda. Mas agora em outras frentes, em outros campos, num espaço onde a matéria não limita mais sua entrega. O que muda então? O que muda é que a vibração da missão permanece ativa e precisa de novos instrumentos. Se antes ele era a voz que acalmava, os olhos que acolhiam, as mãos que serviam, agora essa vibração precisa de você, de mim, de todos nós que fomos de algum modo tocados por sua presença, mesmo à distância. O bastão espiritual da compaixão não fica no chão. Ele é entregue em silêncio a cada coração disposto a continuar o bem. Quando o discípulo entende o sinal, Divaldo sempre foi muito claro. Ele não era dono da verdade, não era herói, não era guru, era apenas um servo, um carteiro de Jesus, como ele mesmo dizia. Mas é exatamente por isso que seu exemplo ecoa com tanta força. Porque ele não nos chamava para admirar, mas para agir, para amar, para servir, para curar o outro como caminho para curar a si mesmo. E agora que ele partiu, não há mais como adiar o chamado, porque toda alma que já foi tocada por uma presença, como a de Divaldo, carrega dentro de si uma missão latente. Você pode não saber como começar, pode achar que não está pronto, pode se achar pequeno demais. Mas não se esqueça, o espírito não exige grandiosidade, ele só pede sinceridade. Sinceridade, no gesto, na escuta, na ajuda, no perdão, na oração feita de madrugada por alguém que você nem conhece. A missão de Divaldo agora está diluída em todos aqueles que o ouviram. A vibração que ele sustentava sozinho agora precisa de muitos para continuar brilhando. O que muda em nós quando um mestre parte? Pode parecer que o mundo ficou mais escuro, mas na verdade é nossa visão que precisa se adaptar à nova luz. Antes era fácil. Bastava ouvir uma palestra, ler um livro, assistir uma entrevista. Agora é diferente. Agora somos nós que precisamos ser a fala mansa. Nós que precisamos dar o passo, oferecer o ombro, estender a mão. Isso assusta? Sim, mas também desperta, porque todo mestre verdadeiro nos prepara para sua ausência. E quando parte, deixa não um vazio, mas um mapa,
um mapa feito de escolhas, de gestos, de exemplos que não precisam de palavras. Divaldo nos mostrou o caminho. Agora, o próximo passo é nosso. Você já se perguntou por que sente tanto essa perda? Talvez seja porque uma parte sua reconheceu o chamado. Talvez sua alma já saiba, mesmo que sua mente duvide. Agora é a sua vez de fazer parte da corrente. Do bem, não nos falta mais conhecimento, nos falta coragem de colocar em prática, de viver com mais coerência, de amar com mais entrega, de agir com mais verdade. E se hoje você sente essa vibração dentro de si, seja um gesto ou um suspiro, então talvez, só talvez, Divaldo não tenha ido embora. Talvez ele apenas tenha se multiplicado dentro de cada um de nós. Agora, vamos refletir sobre o que permanece vivo de verdade e como o espírito de alguém como Divaldo continua atuando, através de cada semente que ele plantou. Porque há algo que nem o tempo, nem a morte, nem o esquecimento podem apagar. A força de um legado que toca a alma e se espalha em silêncio. Vamos juntos? O que permanece vivo, as sementes invisíveis que ele plantou em nós. A morte leva o corpo, o tempo apaga os rostos. A memória coletiva se transforma, mas há algo que permanece intocado pelo tempo, invisível à morte, indestrutível mesmo. Na ausência, o que foi plantado na alma. E esse é o tipo de legado que Divaldo Franco deixou. Não foi o número de livros, nem o alcance das palestras, nem mesmo a beleza da mansão do caminho. Foi o efeito silencioso e contínuo de sua presença na consciência dos que cruzaram seu campo de ação, mesmo que por segundos, mesmo que à distância. Porque uma alma desperta tem o poder de semear onde nem a terra. E Divaldo era isso, um semeador silencioso de mundos interiores. Divaldo não dizia às pessoas o que fazer. Ele as fazia sentir que podiam mais. Podiam ser mais pacientes, mais generosas, mais compassivas, mais úteis ao mundo. E o mais notável, ele plantava isso sem exigir colheita. Muitas vezes ele falava para multidões, mas suas palavras pareciam dirigidas a apenas uma pessoa. Você. E mesmo que você não seguisse tudo o que ele dizia, mesmo que não concordasse com tudo, ele já havia deixado ali uma semente. A semente da dúvida sobre o que você julgava certo. A semente do incômodo diante de sua própria pressa. A semente da gentileza como forma de resistência num mundo áspero. A semente da fé, mesmo que pequena, diante do caos. Divaldo não te empurrava ao alto. Ele te estendia a mão de onde você estivesse. E era isso que o tornava tão eficaz. Ele não te humilhava pela tua dor. Ele te lembrava da tua dignidade, mesmo dentro dela. Talvez você nunca tenha entrado numa casa espírita, nunca tenha lido André Luiz, nem compreendido o conceito de perispírito. Mas ao ouvir Divaldo, algo em você entendia, porque ele não falava só com o intelecto, ele falava com vibração. E quem fala com vibração não precisa converter, ele só precisa lembrar o outro de quem ele é. Por isso, o que ele deixou não está apenas nos registros, está nos efeitos. Naquela pessoa que ouviu uma palestra e decidiu não desistir. Naquela mãe que chorava no desespero e se sentiu compreendida. Naquele jovem que pensava em acabar com tudo e encontrou esperança em uma frase. São essas as sementes que não aparecem em homenagens públicas, mas florescem em silêncio, todos os dias, dentro de milhares de seres humanos que seguiram vivos por causa do que ele foi. A maioria das pessoas que Divaldo tocou nunca mais teve contato com ele. E mesmo assim, carregam sua voz no fundo da memória. Carregam suas histórias, seu exemplo, sua serenidade. Isso é o que faz uma alma ser inesquecível. Ela não depende da presença para ser sentida, e isso nos faz pensar: quantas sementes você mesmo já recebeu dele?
Quantas vezes, em momentos difíceis, uma fala dele ressoou na sua mente como um lembrete de que havia saída? Quantas decisões você tomou com mais lucidez por tê-lo escutado antes? E mais importante ainda, o que você vai fazer com essas sementes agora? Porque todo ensinamento é uma semente com prazo de florescer. E talvez essa partida, esse momento de despedida, seja o chamado definitivo para que essas sementes cresçam. O tempo irá seguir. Outros nomes virão. As redes sociais se ocuparão de novas figuras. Mas há algo que não será substituído: o impacto de uma vida coerente. A verdade que atravessa o tempo. A beleza de alguém que fez da própria existência um solo fértil de transformação. E se você sente que recebeu uma dessas sementes, mesmo que não saiba como cuidar dela, lembre-se, você não está só. Você é parte de um campo imenso de almas despertas, espalhadas pelo mundo, que foram tocadas por ele e que agora carregam dentro de si a missão de florescer. Agora, vamos falar sobre o chamado interior que essa perda pode despertar. Não como uma cobrança, mas como um convite. E se a ausência de Divaldo for o início da sua missão? Vamos juntos? A sua missão começa quando o mestre silencia. Você já sentiu aquela sensação de perda que parece não fazer barulho, mas pesa em cada gesto do dia? Como se o mundo seguisse normalmente, mas dentro de você algo tivesse mudado para sempre. A partida de Divaldo Franco deixou esse tipo de silêncio. Não um silêncio de vazio, mas um silêncio cheio de significados. Como se o universo estivesse esperando você perceber o que isso tudo quer te dizer. E se você chegou até aqui neste vídeo, não é por acaso. Você já recebeu algo dele, mesmo que tenha sido apenas uma história, uma fala, uma vibração. E agora, sem que ninguém te cobre, existe uma missão vibrando em você. Porque quando o mestre silencia, é o discípulo quem precisa falar. Quando a presença parte, é a consciência que precisa agir. Durante muito tempo, buscamos nos grandes nomes da espiritualidade uma fonte de conforto. Eles nos inspiram, nos fortalecem, nos guiam, mas mais cedo ou mais tarde todos eles partem. E esse momento é crucial, porque é nele que descobrimos se estávamos apenas admirando, ou se realmente absorvemos o que nos foi ensinado. E é aí que nasce a sua missão. Não precisa ser grandiosa, não precisa ser pública, não precisa ter seguidores, microfone, canal ou fama. A missão começa quando você decide viver o que aprendeu, quando você transforma escuta em ação, reflexão em gesto, conhecimento em conduta, amor em prática. Divaldo não começou gigante. Ele era apenas um jovem franzino, sensível, simples. O que o fez grande foi a decisão diária de não ignorar a dor do outro. Então pergunte-se, quem precisa de escuta hoje perto de mim? Quem posso perdoar mesmo que em silêncio? Qual hábito meu pode ser mais compassivo? Que parte de mim ainda posso iluminar com gentileza? A missão de continuar um legado não é copiar o estilo de quem partiu. É viver o espírito do que foi ensinado. E o espírito da obra de Divaldo é esse. Faça o bem, onde puder, com quem estiver, sem precisar ser visto. Talvez agora você pense, mas eu não tenho a sabedoria dele, não tenho a paz dele, não tenho a força dele. E tudo bem, você não veio ao mundo para ser outro Divaldo, veio para ser a versão mais lúcida de si mesmo. E sabe como os grandes espíritos começam? Sendo pequenos em silêncio, dando passos que ninguém vê, plantando sementes sem saber se estarão vivos para colher. A sua missão não precisa parecer com a dele. Ela só precisa ser real, ser sua, ser vivida com verdade. E se isso ainda te assusta, lembre-se, Divaldo também teve medo, também chorou, também duvidou, mas escolheu servir mesmo assim. E essa escolha é que o tornou instrumento da luz.
Quem espere por um novo líder, um novo sábio, um novo guia. Mas e se o mundo não precisar mais de grandes nomes, e sim de milhares de corações anônimos, despertos, vivendo a espiritualidade de forma simples e autêntica? E se o próximo grande movimento espiritual não for fundado por uma figura carismática, mas construído no cotidiano de pessoas comuns que escolheram fazer o bem com constância? O que está sendo pedido agora não é espetáculo, é coerência, é presença, é compromisso com aquilo que você já sabe, mas ainda não se permitiu viver. Divaldo mostrou que é possível. Agora é você quem precisa mostrar a si mesmo que está pronto para começar. Agora vamos aprofundar o que significa viver esse legado na prática. Como transformar o que aprendemos com ele em gestos que sustentam uma vida espiritual ativa, mesmo sem religião, sem instituição, sem necessidade de títulos. A espiritualidade que começa no olhar, na escuta e no silêncio do coração. Vamos seguir? Como viver o legado de Divaldo no cotidiano. Espiritualidade encarnada. Divaldo Franco não nos ensinou apenas com palavras. Ensinou com presença, com postura, com um tipo de espiritualidade que não mora no discurso, mas no gesto. Uma espiritualidade encarnada, que anda de ônibus, que pega fila, que sente dores humanas, mas que, mesmo assim, ou justamente por isso, decide não desistir de fazer o bem. E talvez essa seja a essência do que ele nos deixou. A certeza de que viver com espiritualidade não é um ato místico. É uma decisão diária de não ferir, de acolher, de servir, de escutar, de amar, mesmo quando ninguém vê. Muita gente pensa que espiritualidade é algo reservado para o templo, para o retiro, para a meditação. Mas Divaldo nos ensinou o contrário, que o lugar da alma é o mundo, é o trânsito, é a conversa difícil, é o dia cansado, é o problema no trabalho, é a discussão em família, é no mundo imperfeito que a luz interior precisa brilhar. Por isso, se você quer continuar esse legado, não espere condições ideais. Espiritualidade de verdade não precisa de cenário, precisa de intenção. E a intenção começa aqui, no jeito como você fala com alguém que te irrita, na decisão de escutar em vez de interromper, no cuidado com o que você posta, no silêncio que você cultiva antes de reagir, na forma como você se perdoa e perdoa o outro. Viver espiritualmente não é um papel, é um reflexo. Reflexo da consciência que você está disposto a sustentar. Como aplicar o legado de Divaldo na sua vida. Sirva sem esperar aplauso. Divaldo fazia o bem de forma discreta. Você também pode. Prepare um lanche para quem tem fome. Doe roupas que você não usa. Dê um sorriso intencional a alguém que parece invisível. Escute como quem acolhe. A maioria das pessoas não quer respostas, quer apenas ser ouvida. Quando alguém desabafar com você, não apresse, não minimize, não corrija. Escute como Divaldo escutaria, com os olhos, com o corpo, com o coração. Ame mesmo quando não for correspondido. Divaldo sabia amar sem receber nada em troca. O amor dele era oferta, não moeda de troca. Você pode praticar esse tipo de amor começando pequeno. Um elogio sincero, um perdão guardado, uma gentileza inesperada. Perdoe para não adoecer. Quantas vezes Divaldo falou sobre o perdão como um remédio da alma? E quantas vezes nós carregamos feridas por orgulho ou medo? Lembre-se, perdoar não é esquecer, é não adoecer junto. Ore sem dogmas, fale com o alto à sua maneira. Divaldo orava em silêncio, em voz alta e em movimento. Ele falava com Deus como quem fala com um amigo. Você pode fazer o mesmo, não importa a forma, importa a intenção com que você se conecta. Muita gente pensa, eu queria continuar o que ele fazia, mas quem sou eu? Mas é justamente aí que está a chave.
Você não precisa mudar o mundo, só precisa mudar o que você toca. Talvez você não consiga fundar uma obra social, mas pode cuidar melhor de quem mora com você. Pode ouvir sua intuição antes de criticar alguém. Pode abrir mão de uma razão para manter um vínculo. Pode respirar fundo antes de alimentar um conflito. Essas pequenas escolhas plantam um campo invisível de transformação. E é nesse campo que o legado de Divaldo continua se expandindo. A maior missão de uma alma desperta não é construir templos, nem criar doutrinas. É tornar o mundo um pouco mais leve para os outros. E isso pode acontecer com uma palavra que evita uma dor, com um silêncio que evita um conflito, com um abraço que devolve sentido, com um olhar que acolhe sem julgar. Essa é a espiritualidade que Divaldo viveu. E essa é a espiritualidade que você pode viver, mesmo com dúvidas, mesmo com falhas, mesmo com cansaço. Você não precisa estar perfeito para começar, só precisa estar disponível. Gratidão, Divaldo, sua luz. Agora vive em nós, Divaldo. Se foi. O corpo descansou, a voz se calou, a rotina parou. Mas nada disso significa fim, porque quando uma alma viveu com tamanha entrega, ela não morre. Ela permanece vibrando em tudo o que despertou. Ela continua no silêncio das preces, na memória das palavras que nos tocaram, na lembrança de quem fomos ao ouvi-lo, mais leves, mais esperançosos, mais humanos. E principalmente naquilo que escolhemos ser a partir do que ele nos inspirou. O adeus que não é despedida. Não existe despedida para uma alma que nos ensinou a amar com consciência. O que existe é transformação, uma mudança de plano, não de presença, porque a presença verdadeira não mora no corpo, mora na vibração. E Divaldo vibra em cada pessoa que ele acolheu, vibra em cada espírito que ele consolou, vibra em cada ensinamento que ele deixou, vibra em cada gesto de amor inspirado pelo seu exemplo. Ele vibra agora dentro de mim, vibra dentro de você, vibra dentro de todos aqueles que, mesmo sem saber, foram tocados pela sua passagem pela terra. Algumas pessoas vivem para conquistar, outras para ensinar, algumas para serem lembradas, mas Divaldo viveu para servir, e isso é tão raro, tão precioso, que mesmo quem não compartilha da mesma fé reconhece. Ali havia uma alma grande, uma alma que abdicou da própria zona de conforto para consolar quem sofria, que deu mais de si do que qualquer ser humano comum suportaria, que encontrou na dor dos outros uma missão e fez dela um altar, e por isso, mesmo agora, com a matéria recolhida, a missão continua. Porque ele não nos preparou para segui-lo, ele nos preparou para caminhar com as próprias pernas, a herança invisível que ele nos deixou. Divaldo não nos deixou uma estátua, nem um monumento, nem um museu. Ele nos deixou algo muito mais importante, uma vibração, um campo de compaixão que permanece ativo, um chamado à responsabilidade amorosa, uma lembrança de que é possível viver com alma, mesmo em um mundo cada vez mais apressado e descrente. E agora, a única homenagem real que podemos fazer não é com flores, não é com placas, não é com discursos, é com atitude, é com a maneira como tratamos os outros, é com a forma como escutamos quem precisa, é com o amor que temos coragem de oferecer, mesmo quando não há nada em troca. Esse é o tipo de legado que não se apaga, porque não foi deixado na superfície, foi semeado na alma. Hoje talvez o mundo pareça mais silencioso, mas há algo novo no ar. Um campo de fé serena, um convite à consciência, um impulso para amar melhor. E se você ouviu este vídeo até aqui e sentiu algo se mover dentro de você, então saiba, ele segue vivo, não apenas no plano espiritual,
mas na sua escuta, na sua escolha, na sua decisão de ser mais luz. A verdadeira imortalidade de um espírito está no que ele desperta nos outros. E Divaldo despertou tanta coisa que não há como seguir igual. A partir de agora, algo em nós também partiu. É versão antiga, distraída, desatenta, e algo novo nasceu, um chamado, uma certeza silenciosa. A espiritualidade é agora, é em mim, é na vida que eu escolho viver a partir de hoje. Gratidão, Divaldo, por tudo o que você foi, por tudo o que ainda é, e por tudo o que ainda seremos, inspirados pelo seu exemplo.